Pessoal, o nome da pregação de hoje é Você não vai pecar em paz para sempre. É o nosso quinto episódio da nossa série de Daniel e eu vou expor hoje Daniel capítulo 4. Eu quero começar dizendo o seguinte: os homens, muitas e muitas vezes, porque nada imediatamente acontece, ainda que eles estejam pecando sistematicamente, eles acham que nada vai acontecer. Isso é um grande engano. O fato de que nada está acontecendo não anuncia que Deus não está nos vendo e que Deus não há de nos julgar. Simplesmente quer dizer que Deus está nos dando chances de arrependimento. E essa é a história de Nabucodonosor. E eu vou contar para vocês aqui o capítulo 4 e vou ler o finalzinho do capítulo 4. O que acontece aqui em Daniel capítulo 4 é que o texto começa assim: o rei estava em paz e tranquilidade, próspero, uma superpotência mundial, o maior reino de todos os tempos até então. Diz o texto então que no seu palácio ele tem um sonho, não consegue interpretar o seu sonho, convoca todos os sábios. Esta árvore era frutífera e dava frutos para todos os homens. Todos os homens vinham e ficavam debaixo dessa árvore para se aproveitar da sombra que vinha dela. Mas diz o texto que num dado momento essa árvore foi cortada e restou apenas o tronco e suas raízes. Ela ficou peladinha. Esse era o sonho do rei. E Daniel então deu a interpretação do sonho. Meu rei, a árvore é o Senhor. Você vai ser julgado. Você vai ser cortado da terra. Você vai ser lançado ao chão. Você vai perder a sua inteligência, a sua sanidade. Você será como um animal. Você vai pastar. Por isso, eu te aconselho para que o seu tempo de prosperidade e paz se prolongue, eu te aconselho, arruma a sua casa. Arrependa-se de seus pecados. O rei não fez isso. Alguns meses depois, diz o texto bíblico, que o rei Nabucodonosor estava olhando para todas as suas grandes construções, e ele era famoso por isso. Os jardins suspensos da Babilônia eram uma das 7 maravilhas do mundo. Ele olha para todas as suas grandes construções, para todo o seu império, e diz o seguinte: eu sou demais. Vejam tudo o que eu fiz. Nesse instante, Deus o pune, e cumpre-se a profecia, cumpre-se o sonho que Deus mesmo havia colocado no coração de Nabucodonosor e havia dado a interpretação a Daniel. O texto bíblico então declara que ele perde a sanidade por 7 tempos. Pode ser 7 semanas, 7 meses, enfim. Por 7 tempos ele ficou como um animal, literalmente pastando mesmo. Até que, e aí a gente chega aqui em Daniel 4, verso 34. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e voltou a mim o meu entendimento. Como que o entendimento voltou a ele quando ele levantou os olhos para o céu? Não é isso que a Escritura declara, que o princípio da sabedoria é o temor de Deus? Levantei os olhos ao céu e voltou a mim o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Porque o seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são considerados nada. Ele ora exatamente em relação àquilo que era o seu problema. Eu sou o máximo. Agora ele diz: eu, o grande rei Nabucodonosor, comparado com Deus, eu sou nada. E ele age no exército do céu e entre os moradores da terra segundo a sua vontade. Ninguém pode deter a sua mão, nem lhe dizer: que fazes? Está vendo? Ele não reclama. Como muitos reclamam. Por que eu estou passando por isso? Por que Deus tirou a minha sanidade? Ou então, por que Deus tirou o meu filho? Por que Deus tirou o meu dinheiro? Por que Deus tirou a minha saúde? Ele não reclama. Ele não reclama daquela humilhação terrível que ele passou. Ele diz: quem somos nós para dizer por que o Senhor fez isso ou aquilo? Percebe a humildade aqui? Verso 36. No mesmo tempo, voltou a mim o meu entendimento, e voltou a mim a minha majestade e o meu resplendor, para a glória do meu reino. A história secular confirma isso aqui. Pode estudar lá. Dizem que ele ficou sumido por um tempo. É esse período aqui que Daniel está descrevendo. Os meus conselheiros e os meus nobres me procuraram e eu fui restabelecido no meu reino. E a minha grandeza se tornou ainda maior. Portanto, eu, Nabucodonosor, agora exalto
e glorifico ao Rei do céu. Percebe aqui o que acontece? Uma genuína conversão. Ele havia exaltado a si mesmo, o rei Nabucodonosor. Agora ele exalta a Deus. Exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são corretas, inclusive o que ele fez comigo. E os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aqueles que vivem orgulhosamente. É por isso que um dos temas centrais aqui, com certeza, o tema central é o orgulho. Eu quero começar assim, falando hoje com vocês aqui. Primeiro, ímpios não podem nos dar as grandes respostas que a nossa alma anseia. Repare que eu não disse todas as respostas, porque coisas técnicas, sim, ímpios podem nos ajudar. Mas em relação às grandes respostas da existência humana, como de onde viemos, quem somos, como devemos viver, para onde vamos, como seremos salvos, nenhum ímpio neste mundo pode nos ajudar. Aqui o texto declara isso, que o rei convocou todos os sábios, todos os magos, os filósofos e religiosos, e nenhum deles conseguiu interpretar o que Nabucodonosor havia sonhado. Nenhum deles conseguiu arrancar a angústia que Nabucodonosor estava sentindo. Tertuliano disse o seguinte: o que tem Atenas a ver com Jerusalém? Com essa frase retórica espetacular, ele queria lançar a semente da seguinte pergunta: os filósofos têm algo em comum com a fé cristã? Eles têm algo a acrescentar à fé cristã? Eles podem preencher como se houvesse uma espécie de lacuna, de vazio na fé cristã? A Bíblia não é o suficiente? O que a Bíblia tem a ver com a psicologia? O que a Bíblia tem a ver com a falsa ciência, não com a ciência verdadeira? O que a Bíblia tem a ver com os coaches? O que a Bíblia tem a ver com homens malignos e ímpios que odeiam a Deus? Os vivos devem consultar os mortos? Pergunta o profeta. Ora, a gente deve se lembrar o seguinte: a igreja, disse Jesus, é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Você se lembra que quando Paulo estava em Atenas, a capital da sabedoria, Aristóteles e Platão vieram de lá. Filosofia, amor pela sabedoria. A luz do mundo antigo, que se reflete até hoje, dizem os ocidentais. Você se lembra como que Paulo descreveu o mundo antigo? Em trevas. Em Atenas, ele disse assim: vocês estão tateando. Sim, como cegos procurando o caminho. Assim, Paulo descreveu Platão, Aristóteles, Tales de Mileto e por aí vai. E eles eram geniais. Eles eram. Mesmo assim, tateavam. Você se lembra que Jesus Cristo disse assim: graças te dou, Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Você se lembra que a Bíblia declara que Jesus considerou louca a sabedoria deste mundo? Não por acaso, por exemplo, Platão, o pai do espiritismo. Louca a sabedoria do mundo. Platão, também o pai de todo o regime totalitário do século passado. Tudo aquilo que você vê em todos os regimes totalitários do século passado estão lá em forma de semente, nas ideias de república de Platão. Considerou louca a sabedoria deste mundo. Quer ver? Deixa eu começar falando um pouco sobre a psicologia. O livro da Psicologia, ele começa assim: a psicologia está por todos os lugares. Todos, na cultura atual. No judiciário, na educação, na família, por todos os lugares. Todos mesmo. Você pode não ter lido Freud, Jung, Rogers, Skinner, Watson. Mas as ideias desses caras, elas são o ar que o mundo moderno respira. São o ar. A maneira que os homens criam seus filhos é baseada nas ideias desses caras, que eram, em essência, ateus, que partiam de pressupostos naturalistas. Partindo de Darwin, os pressupostos deles vinham da definição que Darwin dava sobre quem nós somos. Por exemplo, Watson
foi um dos grandes nomes do behaviorismo, que vem de behavior, comportamento. Ele disse o seguinte: dê-me uma criança e eu farei dela o que eu quiser, um ladrão ou um médico. Ele acreditava no estímulo-resposta. Com os estímulos corretos, você poderia condicionar o comportamento de qualquer um. De onde ele tirou suas ideias? De suas experiências com ratos, com pombos. Afinal de contas, um pombo e um ser humano, um pombo e um Shakespeare é a mesma coisa, não? É a mesma coisa. A mente de um pombo e de Shakespeare é exatamente a mesma coisa, com certeza. Mortimer Adler disse o seguinte: o watsonismo, ou seja, as ideias de Watson, o watsonismo transformou-se no evangelho e no catecismo dos infantários, das creches e dos salões dos Estados Unidos. Ele fez suas experiências com ratos e disse: dá para a gente fazer com seres humanos, sim. Escândalos. Uma das grandes experiências dele foi com um bebezinho chamado Albert. Sim, ele fez de um bebê como se fosse um rato. Levou o bebezinho a ter pavor. Um negócio totalmente desumano e absurdo. Mas as ideias desse cara influenciaram por décadas e décadas como as pessoas iam criar seus filhos. Sabe o resultado? Pois bem, a esposa dele, a própria esposa dele, escreveu um livro para dizer que foi um fracasso. Não funcionou as ideias dele. Não funcionaram as ideias dele. A própria esposa. Minha fonte para falar isso que eu estou falando para vocês aqui, não é nem um livro que critica a psicologia, porque existem vários, existem. É um próprio livro defendendo a psicologia. O nome do livro é O Livro da Psicologia. Skinner foi outro psicólogo que chegou à conclusão, com base nas suas experiências com ratos, que a repreensão, todo tipo de castigo e disciplina não são bons. Você acha que as pessoas do dia para a noite mudaram e disseram: não, esse negócio da Bíblia aí de disciplinar os filhos está errado. Foi assim? Não, não foi. Tem muito a ver com esses caras aqui, que eles mesmos confirmam um fracasso. Um fracasso. Eles não podem dar as respostas para depressão, ansiedade, criação dos nossos filhos. Eles estão mortos. Eles estão tateando no escuro. Tateando. O feminismo será que é uma boa resposta para nós? Será que o feminismo pode arrancar as nossas perturbações? Será que ele tem respostas para interpretar a nossa vida? Betty Friedan, na década de 60, escreveu um livro chamado A Mística Feminina. E ela resumiu a sua tese, o seu livro, em uma única nota musical. O livro dela tem uma nota só. Saiam de casa, mulheres, e todas as suas angústias e problemas serão resolvidos. Cada página ela diz exatamente isso. Exatamente isso. Pois bem, as mulheres saíram de casa. Elas estão mais felizes? Elas estão mais realizadas? Não estão. Culpadas, estressadas. Elas não conseguem mais cuidar do corpo, a maioria delas. Ou então que aniquilem todas as outras coisas apenas para endeusar o corpo. Angustiadas, infelizes, culpadas. E olhemos para as crianças. Eu compartilhei essa semana algumas tragédias que têm acontecido. E nas escolas, eu toda semana recebo relatos de desgraça absurda de crianças que foram largadas em alguma creche ou com alguma profissional. E aí, meu amigo, meu irmão, abuso sexual é coisinha normal e rotineira nessas histórias, nesses lares. Normal. Agressões e por aí vai. As mulheres hoje estão com a barriga chapada, mas a alma vazia. Por quê? Porque o feminismo convenceu a todos que crianças são ruins, por exemplo. Na velhice, quando nós não tivermos nada a oferecer, a única coisa que vai restar é a nossa humanidade. É só isso. Não haverá beleza, não haverá mais nada, não haverá força, haverá apenas a sua humanidade, onde as pessoas vão te amar por aquilo que você é. E se você é imbecil, tolo, egoísta e materialista, vai morrer sozinho. Vai passar seus dias solitariamente,
solitariamente. E é exatamente assim que o feminismo tem moldado toda uma geração. Pensemos também, então, no progressismo, com toda a sua ideia de revolução sexual, dizendo assim: olha, eu tenho resposta para arrancar vocês de suas angústias. Baseado em malucos como Alfred Kinsey, eles disseram: eu sei, as suas neuroses são oriundas de suas paixões sexuais reprimidas. Vocês precisam se entregar, dormir com meio mundo. Transem com todo mundo, como um cachorro. Passou uma cachorra, ele cruza. Façam isso, e o paraíso descerá à terra. A era de Aquários vai se iniciar. Ora, vocês estão com medo de que haverá consequências? Não fiquem preocupados, nada vai acontecer, disseram eles. Milhares de divórcios depois, aumento da violência contra a mulher, falência da família, mostrou que eles não tinham nada para nos dizer. Eu comentei, acho que quinta-feira aqui, não é? Veja como que Provérbios é correto. Aquele que corre atrás da adúltera é como um boi que vai para o matadouro. Monarque também acabou com ele, tadinho. Do Mamãe Falei, como é que eu esqueci o nome dele? Arthur Duval, né? A fala dele, gente, que ele falou lá sobre as mulheres ucranianas, lembra? É a fala de qualquer trabalhador comum aí, nos apps que rolam por este mundo. Todo mundo indignado, mas é exatamente a fala dos homens por aí. É ou não é? Depravados. Acabou com a carreira do cara. Acabou. Outro lá, o Gabriel Monteiro, tá complicado para ele. Mais uma vez, paixões sexuais. Dom Pedro I, um dos motivos que explica a saída dele daqui foram as suas paixões. Ele tinha uma amante, Domitila, que era explícito o romance dele. Casado com Leopoldina, mas ele tinha um monte de amante. Você sabe, quando ele foi proclamar a independência, passou por aqui, sabia? Pegou um monte de mulher por aqui. Ele era terrível. Pior que o mendigo, cara. Ele era terrível. Terrível. E ele tinha essa amante. Leopoldina morreu. E um dos motivos, dizem muitos, tinha a ver com isso, com o fato de que ela não aguentava a vergonha. Morreu de angústia, de decepção, de vergonha. Foi definhando. E o povo ficou revoltado, porque ela teve um papel muito importante na proclamação da independência. Então, assim, o povo ficou muito revoltado. Ele teve que ir embora. Saiu fugido. Deu um beijinho em seus filhos à noite, de madrugada. Nem pôde se despedir corretamente. Depois de um tempo, seu filho, Dom Pedro II, manda uma cartinha para ele, porque nunca mais viu o pai. Papai, me mande um pedaço do seu cabelo, uma mechinha do seu cabelo, estou com saudades. Mas o pessoal disse para nós que eles tinham as respostas, que a Bíblia não tinha resposta para nós. Não, nós é que temos. Vivam como se não houvesse amanhã, durmam com meio mundo e nada vai acontecer. E sabe por que nós muitas vezes ouvimos esses caras? Por conta da pompa. Você se lembra que eu preguei para vocês aqui, há alguns domingos atrás? O texto bíblico declara que quando Nabucodonosor foi consagrar a imagem, que era uma mentira, e chamou de Deus, ele fez toda uma cerimônia carregada de pompa. Governadores, sátrapas, prefeitos, todo mundo estava ali, a elite estava ali. E como foi a convocação? Diz o texto assim, que quando vocês ouvirem tocar a trombeta, a harpa, a cítara, a flauta, vocês então devem se ajoelhar. Então, ou seja, você consegue notar a pompa do evento aqui? Governadores, gente tudo arrumadinha, de repente começam a tocar, a banda começa a tocar. A pompa parece que te impressiona. É ou não é? Continua sendo uma mentira. Não, mas espera aí, é a ciência que está dizendo. Eu sou formado. E aí você fica todo impressionado. Por conta da pompa. Não, mas o cara foi lá, ele é de Harvard. E daí? E daí? A verdade não tem diploma. A verdade é a verdade em qualquer lugar. Ainda que seja dita por um povo desprezado, judeu. Todos os pomposos doutores não tinham respostas. Quem tinha a resposta era aquele carinha lá de um povo exilado,
de um povo que foi condenado, de um povo que não tinha nenhuma influência no mundo. Os judeus, eles tinham a verdade. Daniel estava com a palavra, e somente ele, por conta de Deus, porque nós somos a luz do mundo, ele tinha a resposta. Nós somos a luz do mundo. Deus considerou louca a sabedoria deste mundo. Para Tales de Mileto, o mundo começou com água. Para Anaximenes, o mundo foi criado a partir do ar. Para Xenófanes, da terra. E para Heráclito, do fogo. Pô, gente, escolham aí, meu Deus do céu. Decidam-se. Decidam-se. Jesus é o alfa e o ômega. Primeira e última letra do alfabeto grego, e a gente sempre interpreta corretamente dizendo, ele é o princípio e o fim, e está correto. Mas ele é o princípio e fim de todas as coisas, e ele é o princípio e o fim também de todo o conhecimento. Sabe por quê? Não há conhecimento sem alfabeto, sem linguagem complexa. É por isso que, nesse sentido, concordamos com Aristóteles, para ele, linguagem e pensamento era uma coisa só. Quer ver? Pense alguma coisa aí. Pensar é aglutinar palavras. Não há pensamento se não houver idioma, não houver linguagem complexa. Pois bem, Jesus é alfa e ômega. Ele é o princípio e o fim de todo conhecimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que vocês precisam para administrar a empresa de vocês não está com aqueles coaches. O que vocês precisam para viver a vida de vocês e criar os seus filhos, não está com aqueles homens que estão com os seus filhos em alguma clínica para recuperação de drogados agora. Não. O que vocês precisam para viver a vida aqui, o que vocês precisam para entender como vocês chegarão lá, está aqui. Aquele que edificar a sua vida na palavra, está edificando a sua casa na rocha. Quando vier a tempestade, ela vai vir. Quando vier as intempéries da vida, e elas virão, a sua casa não vai ruir. Mas aquele que edificar a sua casa, a sua vida, com base nos conceitos deste mundo, estará edificando a sua casa na areia. Não haverá alicerce o bastante, forte o bastante, para te sustentar na hora da dificuldade. O segundo princípio é que nada nos aproxima mais de Deus do que a humilhação. Gente, lembra o que havia acontecido já aqui com Nabucodonosor? Nabucodonosor diz, eu tive um sonho. Por favor, interpretem o meu sonho. Os magos disseram, conte-nos. Não. Se vocês falam em nome dos deuses, vocês devem contar o que eu sonhei. Nenhum homem pode fazer isso, meu rei, retrucaram todos eles. Sim, mas vocês não falam em nome dos deuses? Diz o texto bíblico então que Daniel foi o único que conseguiu revelar o sonho para o rei e a interpretação. O rei se prostrou diante de Daniel, reconhecendo e dizendo, o Altíssimo é o Deus dos deuses. Está vendo? Ele não é o único Deus, não foi uma conversão completa ainda, né? Ele é o Deus dos deuses. Ok. O texto prossegue. Nabucodonosor faz uma imagem, 30 metros. Convoca homens a adorarem a imagem. Aqueles que não adorarem a imagem seriam lançados na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. Foram jogados na fornalha, a fornalha foi acesa 7 vezes mais do que o comum. Tanto é que quando os soldados se aproximaram para jogar os 3 homens, eles morreram, já que estava muito quente a fornalha. Pois bem, lá os 3 homens não morrem, nem o cabelo deles é queimado. O rei viu um 4º homem como filho dos deuses. Ele viu que aconteceu um milagre. O rei se converte? Não se converte. Não se converte. Mais uma vez, o rei tem um sonho, Daniel interpreta o sonho. O rei se converte? Não. Se eu visse milagres, pastor, eu acreditaria. O sol nascendo não é um milagre? O bastante? Uma pregação bíblica e coerente não é o bastante? Um milagre do seu lado não é o bastante? Às vezes parece que não. Às vezes é necessário que Deus leve você para o pasto. Às vezes é necessário que Deus te leve a pastar, a ser humilhado, para que daí então a sua arrogância seja trucidada. Do trono à grama.
E assim, tudo muito rapidamente. O rei estava bem no momento, rapidamente, tudo ruim. Como Jesus disse que vai ser a vinda dele, fazendo uma referência aos dias de Noé, quando o dilúvio veio. Comiam e bebiam, quando de repente, Paulo também disse isso sobre a vinda de Jesus. Paz e tranquilidade e de repente vos sobrevirá repentina destruição. Que coisa, muito rápido, instantaneamente, sem que os homens tenham tempo para se arrepender, para se preparar para aquele momento. Deus tirou a sanidade de Nabucodonosor. O que ele precisa tirar de você para que você se arrependa de seus pecados? De Davi, Deus tirou os filhos. De Ezequias, Deus tirou a saúde. De Israel, Deus tirou tudo. Porque Israel está aqui, na Babilônia. Perdeu a nação, perdeu o templo, perdeu sua família, perdeu sua identidade, perdeu sua dignidade. O que Deus precisa fazer para que você arrume sua vida? O que Deus precisa fazer para que você realmente seja cristão de verdade, não apenas um domingueiro? O que Deus precisa? A árvore ficou pelada. Pelada. Para sermos cheios de Deus, é necessário que estejamos vazios de nós. Para nos vestirmos com as vestes de Cristo, é necessário abrirmos mão das nossas. Como que Deus operou a conversão no rei? Exaltando o rei? Não. Derrubando-o. Você percebe que é exatamente o remédio oposto dado pela pregação moderna? A pregação moderna acredita realmente, eles são sinceros em sua crença. Eles acreditam realmente que a maneira de trazer conversão é exaltando o homem, dizendo que vocês são lindos, maravilhosos, tratando-os como vítimas. Essa é a essência da pregação moderna. É exatamente o oposto do que Deus faz. Por meio da pregação bíblica, você é esmigalhado, trucidado. A palavra de Hebreus é como espada que rasga, que nos abre, que expõe a nossa sujeira, a nossa podridão, a nossa doença. Foi assim que Deus fez com Nabucodonosor. Terceiro e último princípio, a arrogância precede a queda ou a loucura. Veja o que o rei declara. Olhem o que eu construí. No minuto seguinte, ele cai. Provérbios declara: a soberba precede a ruína e o orgulho, a altivez, precede a queda. A maior idolatria do rei não foi construir uma imagem de 30 metros. A maior idolatria do rei foi se olhar no espelho e dizer: eu sou o máximo. Eu sou o máximo. E esse é o caminho de todos nós. Pedro olha para Jesus e diz assim: todos podem te negar, menos eu. Cai logo em seguida. Cai logo em seguida. Eu estava assistindo a uma entrevista de uma jornalista há um tempo. Ela estava num programa de televisão e ela falou um absurdo. Ela fez uma acusação muito grave e falsa contra um jogador de futebol. Resultado que a carreira dela foi despedida imediatamente e a carreira dela só ladeira abaixo. Posteriormente, ela deu uma entrevista explicando por que ela fez aquilo. Como que eu assisti à entrevista, assim, terrível. Os outros jornalistas, no momento, quando ela falou, ela fez a acusação, os outros jornalistas ficaram completamente constrangidos. Você nota que o que ela estava fazendo era um absurdo. Posteriormente, ela deu uma entrevista para explicar por que ela fez aquilo. Deu uma rata, cometeu um erro tão infantil assim. E ela explicando: eu estava no auge. Tudo que eu fazia estava dando certo, eu estava progredindo na minha carreira. Eu estava lá em cima. É nessas horas que você pensa que você é uma espécie de Deus, que tudo que você fala, todo mundo vai ouvir. Foi nessa hora que eu caí. Talvez você nunca disse: eu sou um Deus. Você nunca deu uma de Romário, né? Ele disse isso: quando eu nasci, Deus falou: esse é o cara. Talvez você nunca disse como Romário. Ele, uma outra vez, acho que ele fez uma polêmica com o Edmundo, falou: o Edmundo é o príncipe, não sei quem é o bobo, eu sou Deus. Mas você nunca fez assim, ó. Olha a minha carreira. Olha a empresa que eu construí.
Olha o filho que eu tenho. Você já viu como é que é engraçado isso? O menininho nasceu, tem 3 meses, e aí ele pisca. Todo mundo pisca. A mãe, tá vendo que o meu é especial? Nunca vi ninguém fazer isso. Impressionante. Tá vendo aqui o meu filho? Tá vendo o meu corpo? Enfim, você nunca fez isso? Ou então, você nunca fez assim, ó? Eu não tenho aquilo, não fiz aquilo, mas também eu não tive a oportunidade que ele teve. Eu sou o máximo. Eu só não dei sorte. Eu sou demais. A soberba precede a queda. O rei voltou à sanidade no instante em que ele olha para o céu. Levantei os olhos ao céu, voltou a mim o entendimento. O texto também diz no verso 35, vamos ler novamente? E todos os moradores da terra são considerados nada. Está vendo? Ele vê a glória de Deus e ele vê quão miserável ele é. Quão miserável e pequeno ele é. Viu a Deus, viu o céu, voltou ao entendimento. Viu a glória de Deus, viu a sua insignificância. Eu vou encerrar assim, ó. Enxergar as coisas como elas são, eis a definição de inteligência. Enxergar as coisas como elas de fato são. Isso é inteligência. Enxergar a realidade como ela se apresenta. Vou começar assim, ao invés de falar de conceitos platônicos e filosóficos complexos, quer ver bem simples. Aqui, começando por Nabucodonosor. Eu fiz isso. Ele não estava enxergando a realidade de maneira correta. Eu fiz isso. Eu sou o máximo. No seu casamento, o seu problema é esse. É falta de inteligência. De enxergar as coisas como elas são. Sabe por quê? Porque a sua arrogância não faz com que você enxergue os seus erros. A sua arrogância só faz com que você enxergue os erros dos outros. Você não consegue enxergar a realidade como ela é. Por quê? Porque você se acha o máximo. E o seu melhor advogado é você mesmo. Ninguém é mais hábil para defender a si mesmo do que você. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente tinha acabado de vir aqui para Guará, eu tinha acabado de casar com a minha esposa, eu casei no sábado, no outro final de semana já estava aqui trabalhando na igreja. E aí, fomos orar no prédio da igreja, minha esposa esqueceu a chave em algum lugar. E eu fiquei muito indignado. Maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Olha, é dose, né, casar com o pastor. Enfim. Nossa, fiquei muito indignado. Que responsabilidade. Não, mas é que eu esqueci. Nunca vi isso. Mas, gente, não demorou 3 dias, eu esqueci a chave. Eu falei, gente, mas Senhor, mas é tão rápido assim? Podia dar um tempo, né, para... Essa percepção incorreta de si mesmo te leva a ser muito implacável com os outros. A nunca enxergar a si mesmo. Eu lembro quando, no começo do nosso casamento, que as discussões tinham muito a ver com isso. Que era uma briga o tempo inteiro para quem tinha razão. E no final, a gente acabava assim, nós dois éramos uma espécie de Deus, sabe? De anjo, não tinha pecado ali. Ninguém. Argumentos e mais argumentos surgiam para que cada um defendesse a si mesmo. Mas conforme o tempo foi passando e fomos vendo quão miseráveis somos, e aí então, por exemplo, um dia vamos discutindo lá e, não, mas eu não minto. Como assim não mente? Para. Às vezes, de uma maneira até meio que assim, parcialmente inconsciente, você mente. Você puxa a sardinha para o seu lado. Como assim? Nossa arrogância não nos deixa ver as coisas como elas são. Achamos que o mundo gira em torno de nós. Temos uma percepção muito limitada, como se o mundo acabasse logo ali. Muitas vezes temos a percepção da galinha. A galinha olhou para outra e perguntou, onde é o fim do mundo? A galinha, em toda a sua pompa, e seu cérebro de filósofa, ela disse, acaba ali, na cerca. Para ela, o mundo acabava ali. Ao ver para além de 1 metro do seu nariz, ele teve uma percepção de quão pequeno ele era. Não há nada mais grandioso do que Deus.
Não há nada mais fabuloso do que Deus. É o que acontece aqui com o rei. Ele olha para Deus, essa imensidão, e tem percepção de quão frágil, quão miserável, quão pequeno ele é. Ora, eu oro todos os dias. Até quando eu estou de férias, eu levanto lá e oro. Por que eu faço isso? Eu uma vez quase morri, quase matei a Paula e o Júnior também, por conta de uma poça d'água. Outra vez, minha filha quase morreu só porque ela respirou de maneira incorreta. Ela acabou perdendo o fôlego, porque ela pulou, brincando com a bexiga, pulou, bateu o bumbumzinho, começou a chorar, não voltou, quase morreu na minha mão. Muitas vezes eu tive ideias que foram erradas, falei coisas incorretas, pessoas ficaram bravas, foram embora. Eu me lembro de tudo isso e penso, como que eu posso caminhar se Deus não me guardar? Eu lembro também de Davi. Davi teve uma ideia estúpida, e essa ideia estúpida levou à morte de milhares de pessoas de seu povo. Você compra uma coisa que não é para comprar e pode arruinar a sua família. Uma decisão que você toma, vou mudar para lá, e pode acabar com a sua família. Uma decisão. Pode jogar tudo a perder. Nós não somos nada. Nada. Deus reputa os homens como nada. Assim diz o grande rei. Eu e você somos insignificantes e pequenos. Precisamos da graça de Deus todos os dias, que o Senhor nos alcance. Se você acha que o rei aqui é arrogante, que eu não sou desse nível do rei. É claro que não, você não tem o reino que ele tem, como é que você vai ser? Nem fica legal. Tem um filme, acho que é Os Simpsons. O cara, ele ganha poder e ele fica metido e alguém fala para ele assim, você ficou metido e você ficou metido com o poder? Ele falou, claro. Como é que eu vou ficar metido sem nada? Ninguém nos ouve. É óbvio. Mas é óbvio. Essa mesma semente de arrogância, de independência, de achar que você pode, que você acontece, que você faz, que estava presente em Nabucodonosor, está presente em cada um de nós. E precisamos de um milagre constante para que Deus nos quebrante. Não é por acaso que as bem-aventuranças começam assim. Bem-aventurados os humildes, ou os pobres de espírito. Não pobres, pobres. Pobres de espírito. Pobre de espírito. Qual é a ideia aqui de pobreza de espírito? Você não tem nada em si mesmo. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou humildes, são sinônimos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. Só há um jeito de caminhar para o reino de Deus e é de joelhos. Vamos ficar de pé?